Bom estarmos na casa de Deus. Pegue a sua Bíblia, o seu assento. Vamos abri-la no último livro da Bíblia, capítulo 3, no mesmo capítulo que o nosso irmão Presidente Alessandro abriu. Só que uns versículos antes. Apocalipse capítulo 3 e o versículo número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Ao anjo que está em Filadélfia escreve: diz isto que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi e o que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode a fechar. Eu sei as tuas obras, e eis que ponho diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Amém. Até aqui. Fecha os teus olhos, recline a tua fronte, pense em Deus. Eterno Deus e eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos nesta sexta-feira na tua casa. Obrigado, Senhor, por mais uma semana alcançada, Senhor. Mais uma semana que tu tens nos guardado, nos protegido, nos dado força. Senhor, tens nos alcançado com sua misericórdia. E nós te glorificamos e te bendizemos, porquanto, Senhor, tu és o Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós queremos iniciar, Senhor, essa série aqui com os teus filhos, de reuniões sobre essa temática maravilhosa, Senhor, de porta aberta. E nós queremos te glorificar, Senhor, porque a porta que tu abre, ninguém pode fechar. E nós te glorificamos e te bendizemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Só um pouquinho aqui. Eu acho que levantou para frente aqui. Aleluia, Jesus. Não, está levantando para lá. Aqui não está vindo. Aleluia, aleluia. Acho que o cabo aqui está com problema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, irmã, bem-vindos em nome de Jesus. Você que está em casa nos acompanhando, bem-vindos também pela transmissão. Deus abençoe você de uma forma especial. Nós vamos iniciar aqui até a primeira semana de setembro esta campanha com você, para que nós possamos colocar diante de Deus a necessidade da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, e seja qual for a porta que você está precisando que Deus coloque aberta diante de você, eu creio pela fé que Deus pode abrir, irmãos, porque o Deus que nós servimos é um Deus de causas impossíveis. Nós vivemos pela fé. O apóstolo Paulo diz: eu não ando por vista, mas eu ando por fé. E se nós não cremos no Deus que nós servimos, o que estamos nós fazendo aqui, irmãos? O que estamos fazendo nós aqui? O que está fazendo você assistindo essa transmissão? Se você não crê num Deus que pode fazer qualquer coisa, num Deus que pode mover céu e terra a nosso favor, um Deus que pode mover aquilo que para o homem é impossível mover, um Deus que pode realizar, agora, oh, glória para Jesus. Um Deus que pode mover aquilo que você não consegue mover. E é tão maravilhoso, irmãos, que o conceito porta é um tipo, a característica é um objeto que serve para delimitar uma entrada e uma saída. Então é verdade que todos, para estarem aqui dentro, tiveram que passar por uma porta. A porta faz separação de um lugar inseguro para um lugar seguro. A porta também serve para resguardar um castelo, uma cidade.
É tão interessante que na Bíblia nós vemos muitas portas. Por exemplo, a mulher sábia, a mulher inteligente, a mulher administradora, é louvado o seu marido nas portas da cidade por causa dela. Porque nas portas da cidade era onde eram feitos os negócios, nas portas das cidades era onde as causas eram julgadas pelos juízes, ou seja, era o lugar de encontro da cidade, não havia um centro, havia a porta da cidade. A porta da cidade também ela servia para manter os seus habitantes seguros dentro das suas portas. Então o tipo porta, ele serve para muitas coisas. Também às vezes a porta é usada até um sentido às vezes pejorativo, de alguém que, olha, você é uma porta. Ou seja, uma pessoa que é uma pessoa descansada. Você sabe por que se usa esse termo? Porque a porta descansa sobre os seus batentes e dobradiças. Ela larga todo o peso em cima dessas suas dobradiças, e as dobradiças é que fazem todo o trabalho. É tão verdade que aqui ainda tem as molas aqui na porta da igreja, que ainda fazem ela descansar, fechar tranquilamente. É uma porta mesmo, irmãos. E é aquela pessoa que descansa nos outros, que não faz nada. Você está doido para que a criatura faça alguma coisa, e o camarada é uma porta, irmãos. O camarada fica só descansando em cima dos outros. Tem esse sentido. Há um outro sentido chamado antitipo, antitipo, que é, o que significa isso, pastor? Que palavrão é esse? É um objeto, como uma porta, que simboliza outra coisa ou alguém. Por exemplo, o exemplo bíblico disso é Jesus dizendo, eu sou a porta das ovelhas. É claro que Jesus não é uma porta, irmãos, mas ele está usando a porta como um antitipo seu, ou seja, um exemplo de algo, para que você passe por ele e encontre o quê? Aquilo que eu falei do tipo. Um lugar seguro, um lugar de tranquilidade, um lugar de descanso. Aleluias, um lugar de refrigério. O que é refrigério? Irmãos, é quando você chega no verão, e a gente está no inverno, e Pelotas às vezes, irmãos, dá aqueles calor de 40 graus, e você entra lá no shopping center, e você diz, ai que gostoso esse ar. Não é verdade? Amém? Vai dizer que você nunca fez isso, irmão. É verdade, a gente já fez isso, irmãos. Principalmente quando o ar-condicionado não era acessível. Amém? Irmãos, eu vou fazer aqui até uma brincadeira. Eu sou do tempo que eu vi o Big ser construído. Eu trabalhava do lado, Alessandro. Irmãos do céu, quando inaugurou o Big, irmãos, era um povo naquele Big para pegar o ar-condicionado, irmão. A gente ia para passear domingo à tarde no Big. Quem já fez isso, irmão? Foi só eu que fiz isso na minha vida, meu irmão. Vai ver, né? O comércio de Pelotas não abria nada, só o Big abria, irmão. Aqui não dava nem para caminhar lá dentro, irmão. A gente só ia para passear no Big, não comprava nada. Confesso aqui, irmão, não comprava porcaria nenhuma. Levava o filho para tomar sorvete do McDonald's ali no Big. Glória a Deus por isso, irmãos. E pegava aquele ar que refrigera, a gente sente a alma refrigerada. Fala a verdade, né, irmãos? Amém? Por isso que Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entra e sai, encontra o quê? Pastagens. Jesus está dizendo, eu sou a porta, aonde você passando por ela, você vai encontrar alimento, provisão, cuidado. E é tão interessante que quando você lê esse texto de Apocalipse capítulo 3, Jesus diz assim, ei filho, eu sou aquele que tem a chave, que eu abro e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, você sabe que há também um outro antitipo da porta, que significa oportunidade, desafios.
Ou seja, quando você está ouvindo essa expressão, eu ponho diante de você uma porta aberta. O que Deus está dizendo para mim e para você? Muitas coisas. Eu estou dando uma oportunidade de salvação. Primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é que quando Jesus diz assim, eu ponho diante de você uma porta aberta. Você sabe que quando Noé, capítulo 6 de Gênesis, se não me trai minha memória, não está nem na minha anotação aqui, mas me lembrei agora. A arca só havia uma porta. Assim como você, para chegar a Deus, só existe uma porta. É uma canção muito antiga, que diz, a porta da salvação, hoje aberta ainda está, pois a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo, em primeiro lugar para a sua vida, eu sou uma porta de salvação para você. Só tem uma maneira, assim como no tempo de Noé, só havia uma maneira de escapar do dilúvio. Só havia uma maneira, queridos irmãos, de se escapar do dilúvio. Qual é, pastor? Entrando pela porta da arca. E o dilúvio, queridos, por mais que as pessoas... É interessante que, às vezes nós ouvimos algumas teorias científicas em cima desse texto bíblico, dizendo que o dilúvio não foi universal, mas foi parcial. Você já notou que a própria Bíblia refuta isso? Você sabe que a autonomia de uma pomba voar é em torno de 250 quilômetros, às vezes 300 quilômetros. Eu sei porque o meu tio, ele era criador de pombos correios. E ele entrava naqueles concursos, né, de pombos correios. Não sei se você já ouviu falar disso. Criadores de pombos, eles entram nesses concursos e eles viajam a distância e lá nessa distância eles soltam os seus pombos. E o seu pombo volta para a sua casa, a mais de 200, 300 quilômetros. A Bíblia diz que Noé ele solta uma pomba. A pomba voa e volta. Por que ela volta? Porque ela não encontra lugar para pousar. Então vou supor aqui, basicamente por cima, que se a pomba voa em torno de 100 quilômetros, chutando aqui por baixo, viu, irmãos? E ela voltou, são 200. Irmãos, numa distância dessa, para ter um lugar que a pomba não conseguiu pousar, a altura dessa coluna de água com certeza alcançou todo o nosso mundo conhecido. Quem entendeu, diga amém. Então o único jeito de salvar-se do dilúvio no tempo de Noé, era passando pela porta. E aí Jesus vem e diz assim, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, para entrar para o lugar de escape, você precisa passar por Jesus. Quem entendeu, diga amém. É a primeira consideração que eu gostaria de fazer nessa noite. A segunda consideração que eu quero ver com você nessa noite, quando você abre a sua Bíblia em Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 16, versículos 8 e 9, você vai ver ele dizendo assim, eu quero ficar em Éfeso, até o dia de Pentecostes, é isso que mais ou menos o texto quer dizer, porque uma grande e eficaz porta me abriu. Outra tradução vai dizer assim, uma grande e oportuna porta me abriu, mas muitos são os adversários. Irmãos, Jesus, Ele tem poder para abrir para você uma grande, eficaz e oportuna porta. Porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Ou seja, Deus tem poder para abrir na sua vida uma porta inimaginável,
que você não consegue nem imaginar que Ele é capaz de abrir na sua vida. É tão interessante, quando eu buscando alguns textos sobre porta, em Oséias capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Arcor por porta de esperança. Você sabe que vale é também uma figura bíblica para você entender, de lugares difíceis, lugares áridos. O que é uma coisa árida? Uma coisa seca, sem vida, pouca água, não se consegue produzir nada. E o que Deus está dizendo? No vale, eu vou colocar para você uma porta abençoada, e nessa porta vai ter produção de vinha. Você sabe o que é vinha? Vinha é um tipo bíblico, uma figura bíblica para amor em grande alegria. Ou seja, naquilo que parece seco, naquilo que parece árido, naquilo que parece morto, naquilo que parece improdutível, Jesus é capaz de produzir uma porta que produza um grande avivamento, uma grande alegria, um grande renovo, uma grande bênção na sua vida. Você sabe quando você olha aquela situação e diz assim: daí não vai vir nada. Vou confessar para vocês, né, uma coisa aqui interessante. Semana passada nós recebemos aqui, quem estava aqui sexta passada? Eu olhei o missionário e disse assim: meu Deus, o que vai sair daí, Jesus? Eu não conhecia ele, né, irmãos? Eu disse: misericórdia, Jesus. Porque o coração do homem é enganoso, né, irmãos? É ou não é? É verdade? A gente tem muita facilidade de julgar as pessoas pela aparência. É ou não é? Porque a gente cria um tipo na nossa mente. A gente cria um paradoxo, um exemplo na nossa cabeça. Quem está entendendo, diga amém. E aí a gente olha para a situação, porque a nossa mente tem a capacidade de fazer a coisa funcionar pelaquilo que a nossa mente está enxergando através dos olhos. Porque afinal, os seus olhos, diz a Bíblia, é a janela da alma. Aí você olha para aquela situação e diz: ixi, o que vai sair daí? Misericórdia, isso aqui parece seco, isso aqui parece acabado, isso aqui parece destruído. Aí vem Deus e faz um belo jardim daquele lugar que parece seco, destruído, árido, arrebentado. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus a qual você serve é um Deus especialista em transformar caos em beleza. Se você pegar Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz: e no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A palavra abismo aqui quer dizer caos. Aí sabe o que Deus começa a fazer? Através do seu Espírito, Ele começa a dizer: haja luz. Pô, ninguém dá um glória a Deus aqui, irmão. Primeira coisa que Deus quer fazer na tua vida é trazer luz. E a luz dissipa as trevas. E a Bíblia diz que quando Jesus termina com o Pai e com o Espírito Santo, como assim, pastor? É porque se você pega o capítulo 2, Deus chega para o Filho e para o Espírito Santo. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque nem os judeus conseguem explicar a palavra Elohim. Porque a palavra Elohim é uma palavra que remete-se a Deus, mas é no plural. E Elohim disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a sua imagem e semelhança os criou. E depois que Deus fez tudo, olhou tudo que tinha feito e disse: é bom que eu fiz. Sabe o que Deus vai fazer na sua vida se você crer, meu irmão? Vai colocar uma porta aberta diante de você. E aquilo que estava em caos, aquilo que estava em trevas, aquilo que estava escuro, aquilo que estava arrebentado, aquilo que estava seco, Deus vai olhar no final e vai dizer: vai transformar esse caos tudo num jardim florido, regado, cuidado, e vai dizer: é bom o que eu fiz. Você crê nisso, irmão? Você crê nessa palavra? Procurando outro texto.
Mateus 7,7 é um versículo extremamente conhecido na Bíblia. A Bíblia diz que se você quer uma porta aberta, você tem que fazer o quê? Ei, irmão, o que você tem que fazer? Hoje em dia, né, irmão, ninguém mais bate na porta, todo mundo, nem campainha toca, já manda um WhatsApp, estou aqui na frente. Quem já passou por isso? Os caras nem tocam mais campainha, irmão, chega na sua casa assim, manda um WhatsApp, ou manda áudio, né, mais preguiçoso ainda, né? De vez em quando eu já fiz isso, irmãos. Estou aqui na frente. Os caras nem batem mais na porta, irmão. Vai mandar um zap para Deus hoje, irmão? A Bíblia diz que se você quer a porta aberta, a Bíblia diz que você tem que bater na porta. Quem está entendendo, diga amém. Mas Deus não está ouvindo, pastor. Bate de novo, irmão. Você sabe que na Bíblia Jesus conta uma parábola no Evangelho dizendo, você sabe que numa cidade tinha uma mulher e ela tinha uma causa. E aquela vila, aquele vilarejo, que todos os dias aquele juiz ia, sentava-se à porta da cidade, aquele homem era iníquo. Ou seja, aquele homem era um homem que não respeitava os homens e nem a Deus. E ela ia lá e dizia, julga minha causa, faz justiça contra os meus adversários. E aquele homem dizia, não julgo. Quando ela acordava no outro dia, sabe o que ela fazia? Ela ia lá na porta da cidade de novo. Ela chegava para aquele juiz e dizia, julga minha causa, faz justiça contra os meus inimigos. E ele dizia, não julgo. No outro dia de manhã, ela acordava, parecia brasileira, irmão, não desiste nunca. Julga minha causa, faz justiça contra os meus adversários. E ele disse, não julgo. Passando um tempo, todos os dias aquela mulher ia lá. Até que um dia ele disse assim, sabe de uma coisa? Eu não temo Deus, eu não temo os homens, mas sabe uma coisa? Eu vou julgar a causa dessa mulher. E a Bíblia diz que ele julgou então a causa daquela mulher e fez justiça a ela. Por causa de quê? De uma palavrinha, irmãos, que às vezes nós não praticamos, chamado persistência. Nosso grande problema, irmãos, é que a gente desiste na primeira oportunidade. Se nós recebemos um não, irmãos, nós já nos aborrecemos. Se nós não ouvimos a resposta, nós já nos aborrecemos. Se a resposta não foi satisfatória, nós também nos aborrecemos. E aí Jesus diz o quê? Se esse homem, sendo mau, sendo iníquo, não teme a Deus, não teme os homens, fez justiça àquela mulher, quanto mais o vosso Deus e Pai. Quem entendeu, diga amém. Vai desistir na primeira, irmãos? Vai desistir na primeira oração? Vai desistir no primeiro jejum? Vai desistir no primeiro propósito? Ou você vai continuar batendo a porta? Porque diz a Bíblia aqui em Mateus 7, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, o nosso Deus é um especialista em fazer a porta se abrir. Você sabe que a palavra porta, apesar de ser pejorativa, também tem uma conotação especial para nós crentes? O que é, pastor? É descansarmos no Senhor. Davi, eu amo o Salmo de Davi, o Salmo 42, irmãos. Porque Davi, irmão, não está passando por um momento bom ali na vida dele, ele está na caverna de Adulão. Saul tenta matar ele 42 vezes. Não foi só aquela lançada que Davi deu nele quando ele estava endemoniado. Ele está longe da sua casa, ele está longe
da esposa, ele está longe dos filhos, ele está escondido, porque ou ele cai na mão de Saul, ou ele cai na mão dos filisteus. Aí ele diz o que no Salmo 42? Porque te abates, ó minha alma, espera em Deus. Irmão, falar espera em Deus quando está tudo bem é fácil, né? Quando tudo vai bem na sua vida, falar espera em Deus é tranquilo, irmão. Agora, quando você está sendo perseguido, quando você está sendo injuriado, quando você está na provação, quando o vale está seco, irmão, quando o ribeiro de Querite secou na tua vida, é fácil você dizer, espere em Deus, porque te abates, ó minha alma, eu ainda o louvarei. É fácil, irmão? Não é. Mas eu quero dizer para você, Jesus é um especialista. Ele está dizendo, eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Mas olha aqui o que está escrito no texto de Apocalipse, versículo 8, não foi o A, B, C, D, não, Jesus está dizendo, para mim, para você, eu pus uma porta aberta. Mas irmão, Marquinhos, vem cá, querido, corre aqui, você vai me ajudar a pregar. Oh, glória a Deus, quem está alegre com Jesus, diga aleluia. Fica aí, querido, fica aí. Você imagina comigo que tem uma porta aqui, ó. Eu faço isso com meu filho, irmãos. Vem comigo. Aqui tem uma porta. Quem entendeu, diga amém. Você está enxergando ela pela fé, irmão? Está aqui. Eu sou o tipo, para você que nessa noite de Deus, sabe o que Deus faz? Eu ponho, Marcos, diante de você uma porta aberta, que ninguém abre e ninguém fecha. Só eu abro e só eu fecho. Só que o texto está dizendo que eu coloquei uma porta aberta. O que Deus faz na nossa vida, irmãos, é colocar portas Ei, quem está comigo aqui no culto hoje? Eu ponho diante de você uma porta. Ele está dizendo alguma vez no texto que ele vai fazer você passar pela porta? Sim ou não? Quem é que leu aí no texto que ele vai fazer você passar pela porta? Eu ponho uma porta aberta sobre a sua vida, aqui. O texto não diz em lugar nenhum que eu vou fazer você passar pela porta. Agora você, Marcos, escolhe se você vai passar pela porta. Você passa pela porta? Oh, esse é de fé. Obrigado, querido. Pode voltar ao seu lugar. Quem entendeu, diga amém. Eu acho que você não entendeu. Irmãos, Deus coloca as portas abertas sobre a sua vida, mas em nenhum momento Deus está falando, eu vou fazer você passar pela porta. Sabe por quê, irmãos? Diferentemente, por isso que eu não sou calvinista. Deus me ama tanto, que Ele respeita a liberdade que Ele colocou na sua vida quando te criou. Deus não vai empurrar você pela porta. Irmãos, Noé passou 120 anos. Irmão, não foi um dia, não foi 2 dias, Regis, né? Não foi 4 dias. Ele passou 120 anos dizendo para aquele povo, ei gente, aqui tem a porta aberta. E essa porta vai salvar vocês, vai chover. Irmãos, o povo não sabia o que era chuva. Você sabe que aqui no texto, chuva é um tipo bíblico de muita adversidade, tribulação, ou inimagináveis angústias. Aí Noé está dizendo, ei, eu vou colocar diante de você uma porta aberta. O único jeito de você escapar disso é passando pela porta. Pergunta para mim quantas pessoas acreditaram na palavra dele? Ninguém.
Irmão, e eu acho que só se salvou a família dele porque ele empurrou com o pé. Tipo assim, quem manda nessa casa sou eu, vamos entrar. Os outros podem não entrar, mas vocês vão entrar. E a Bíblia diz que entrou Noé e a sua família. E a porta se fechou. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus coloca portas na sua vida aberta. Mas também tem tempos que a porta se fecha. O que ele diz no texto? A que eu abro ninguém fecha, mas a que eu fecho. Então Deus começa. Você não está entendendo o negócio aqui, meu irmão. Ele começa colocando uma porta aberta, mas não quer dizer que ele não vai fechar a porta, porque no versículo anterior mesmo ele está dizendo: ei filho, que eu abro ninguém fecha, mas que eu fecho ninguém abre. Isso quer dizer o quê? Deus está dizendo para você: eu coloco uma porta aberta diante de você, aproveita, passa por a porta, aproveita que ela está aberta, aproveita a oportunidade. Portas é um símbolo também bíblico de desafios, grandes oportunidades. Aproveita, Deus está colocando grandes oportunidades diante de você, Deus está botando escapes diante de você, Deus está botando diante de você grandes desafios para serem vencidos. Aproveita, passa por eles, aproveita, toma posse, aproveita, te esforça. Você viu comigo aqui no texto de Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 16, Deus colocou diante de nós uma grande, eficaz, outro texto, em outra tradução diz, de uma grande oportunidade, aleluias, mas adversários. Ou seja, você acha, irmãos, que Deus vai colocar uma porta aberta diante de você e a luta não vai vir? Você acha que Deus vai colocar uma grande oportunidade diante de você e o adversário vai ficar feliz? Não, ele vai se levantar, mas vai se levantar para ser derrotado. Essa é a palavra bíblica. Aleluias. Só que há um último detalhe que eu quero aqui encerrar o culto e orar com você. Porta é um dos tipos bíblicos para a nossa alma e coração. E a Bíblia diz que a porta, ela precisa ter um sinal. Pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Eu tirei de Êxodo, capítulo 12. No dia que o destruidor ia passar pela terra do Egito, pela terra de Gósen, a Bíblia diz que o Senhor disse: sacrifica um cordeiro, pega uma esponja, molha no sangue do cordeiro, e você, irmão, marca as ombreiras e marca a verga. A ombreira é aquilo que sustenta, é a coluna da porta. Quantos esposos e esposas estão aqui nessa noite? Levante a mão. Eu tenho uma palavra revelada de Deus agora para você, que Deus me deu hoje à tarde, através da boca de um irmão. Você está vendo a verga da porta ali? Olha para a verga da porta, é aquilo que está em cima. Por que aquela verga lá continua de pé? Porque tem duas ombreiras sustentando ela. Se você tirar uma ombreira da porta, o que acontece com a verga? Hein, irmão? Já tem gente entendendo o mistério aí, né? O que acontece com a verga se você tirar uma das ombreiras? Fala alto, irmão. O que acontece se você tirar uma das ombreiras da porta? A verga é o teu casamento. A verga é a tua família. A ombreira é o esposo e a esposa. Tira uma das vergas para você ver o que acontece com o teu casamento.
Tira uma das vergas, das ombreiras, para ver o que acontece com a tua família. A família só fica de pé, o casamento só fica de pé, se as duas ombreiras estiverem em pé. Sabe o que Deus fala para Moisés? Molha lá a esponja e unge, não é ungir só a família. Unge o esposo, unge a esposa e unge a família. A porta do seu coração também tem ombreiras e verga. Você precisa ungir a porta do seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque quem cuida dessa porta não é você, se ele estiver ungido no sangue de Jesus. Se você olha o texto de Êxodo, e eu estou encerrando, você vai ver que Deus dá essa ordem, porque ele diz assim: quando eu passar pela terra do Egito, e eu, quem está dizendo isso, irmãos? O Senhor. Quando eu passar sobre a terra do Egito e eu ver o sangue do cordeiro nas ombreiras e na verga da porta, então eu, o Senhor, impedirei o destruidor de entrar nessa casa. Não, pena que só a irmã Rosemary aqui entendeu o mistério, e mais alguém aqui. Eu vou repetir para você entender. Eu, o Senhor, quando vir o sangue do cordeiro nas ombreiras e na verga da porta, eu não permitirei o destruidor de entrar nessa casa. Sabe o que Deus está dizendo aqui para encerrar, irmão? Quando eu, o Senhor, passar sobre a tua vida e enxergar na porta do teu coração o sangue do meu filho Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na verga da tua porta, nas ombreiras da tua porta, eu, o Senhor, não permitirei que o destruidor entre na tua vida, na tua casa, no teu casamento. Aleluia! Quem está entendendo? Diga amém. Então fica de pé, meu irmão. Isso não é o pastor que está falando, irmãos, é a Bíblia. E eu quero profetizar na sua vida, junto com os meus irmãos aqui nessas 4 semanas. Hoje é recém-primeira. Nós temos mais 3 semanas. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero orar por você. Todas as reuniões eu vou distribuir esse envelope aqui, irmãos. Portas abertas. Vem cá, presbítero Alessandro, por favor. Esse daí também um ajudador na obra do Senhor. Pega o óleo de unção aí, Marquinhos. Traz para mim, Diácono Marcos. O óleo da unção, onde é que está? Está aí? Ah, traz aqui, por favor. Traz aqui. Sobe aqui, mano. Nós vamos ungir esses envelopes. Você vai levar esse envelope para sua casa. E você vai fazer um propósito para trazer sexta-feira que vem. E você vai colocar dentro desse envelope o seu propósito e a sua oferta. Pastor, tem que comprar a bênção agora? Não, irmão. Oferta é ato de fé. E dá quem quer. Davi dizia assim: eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe nada. Quem está entendendo, diga amém. Então hoje, irmão, você vai deixar de comer uma pizza, um lanche na sua casa. E você vai ofertar ao Senhor esse lanche. Ou, irmão, se você pegar, irmãos, quantos dias tem até a semana que vem? 7. Sim ou não? Amém? Se você guardar R$1 cada dia, quanto você vai estar de oferta na semana que vem? 7. É muito R$7 de oferta? Meu Deus. Quem entendeu, diga amém. Se você guardar R$1 por dia para trazer na sexta-feira que vem de oferta, dentro do envelope do propósito, você acha que é muito, irmão? Então, irmão, pegue esse envelope, faça um propósito e traga uma oferta aqui dentro, nem que seja de R$1 por dia. E nós vamos orar com você aqui. Toda sexta-feira nós vamos apresentar os seus envelopes aqui nesse altar, e nós vamos clamar para que Deus
coloque diante de ti. Só tem duas condições que eu peço, porque eu sou muito sério naquilo que eu faço. Primeiro, você não pode colocar aqui dentro um pedido que vai ofender a santidade de Deus, e nem profanar, em segundo lugar, a sua palavra. Vou dar um exemplo para você. Eu estava numa campanha certa vez, não vou falar o lugar para não constranger, e eu disse: irmãos, você vai colocar aqui nesse envelope um pedido, né? Por isso que a partir daquele feito, geralmente eu falo, quando falo de campanha de envelope. E uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou apaixonada por um fulano de tal, e o camarada é casado, eu posso pedir para Jesus tirar ela dele? Ou ele dela? Eu disse: você está doida, mulher? Você vai para o inferno. Você não pode fazer isso, isso ofende a Deus. Desde quando Deus é desfazedor de casamento? Você está entendendo, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Aí o Espírito Santo falou comigo: viu, você vigia quando você pedir para as pessoas fazer pedido de oração, porque daí eu não ouço os pedidos de oração, e ainda você sai por ruim. Então, irmão, você tem que ser inteligente para fazer pedido. Você não pode ofender a Deus e nem a sua santidade. Você tem que fazer um pedido que vai glorificar o nome de Deus. Quando é para glorificar a Deus e você vai contar o testemunho aqui na igreja, então você pode ter certeza que Deus vai ser adorado e Deus vai atender. Porque se aquele juiz iníquo atendeu a mulher de tanto pedir, tu acha que Deus não vai atender você para glorificar o seu nome? Quem entendeu, diga amém. Feche os seus olhos, Senhor. Derramar aqui as bíblias. Feche os teus olhos, irmão, estenda as suas mãos para cá. Senhor Jesus, começa daqui para cá. Senhor Jesus, nós estamos consagrando esses envelopes agora. Quando os teus filhos vão estar, Senhor, pegando agora esses envelopes, Senhor, que nós queremos ungir. Porque, Senhor, nós queremos fazer tudo para glória e louvor do teu nome. Então nós apresentamos agora diante de ti, quando teus filhos pegarem esses envelopes, o teu Espírito Santo os conduza, Senhor. Teu Espírito Santo seja com eles, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Obrigado, presbítero Alessandro. Você vai ficar ali, irmão presbítero Alessandro, junto comigo, e eu vou encerrar o culto. Pastor, você não vai orar hoje? Vou orar aqui na saída, eu vou ungir a sua mão direita também. Toda sexta-feira eu vou fazer uma unção. Semana que vem nós vamos fazer uma palavra mais curta. O louvor nós vamos começar no horário. E nós vamos fazer orações por você aqui na frente. Amém, irmãos? Vamos seguir os protocolos, fique tranquilo. Vamos seguir os protocolos, ainda estamos numa pandemia, vamos ter os cuidados necessários, mas nós queremos iniciar na semana que vem orações aqui à frente. Você que está problemático, você que estava, né, irmão? Quem crê? Mas se semana que vem você quiser trazer alguém problemático, alguém doente, alguém enfermo, alguém com insônia, alguém com problemas, Jesus é a porta aberta na vida dessa pessoa também, meu irmão. Amém? Quem crê, diga amém. Levante a tua mão direita ao céu. Pega aqui o envelope, por favor, Alessandro. Pode abrir as portas da esperança, irmão Diácono Marques. Senhor, nós abençoamos os teus filhos, que vão para casa crendo, Senhor, que a porta está aberta diante deles. Eu não sei o que eles vão fazer de propósito essa semana no envelope. Eu não sei o que eles vão pedir, se é a salvação da família, se é o emprego, Senhor, se é a libertação de alguém que está nos vícios. Eu não sei, Senhor, se eles vão pedir, Senhor, meu Deus, que aquela situação problemática no casamento seja resolvida. Eu não sei, Senhor, meu Deus, se é a salvação de um filho, Senhor. Eu não sei, Senhor, meu Deus, se é a libertação, Senhor, de um esposo. Eu não sei o que eles vão pedir, Senhor, nesses envelopes, porque nós, Senhor, vamos orar, e nós cremos que Tu tem poder para abrir essa porta na vida dos Teus filhos, Senhor. E esse demônio, essa enfermidade, esse problema vai sair no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós, hoje e sempre.
Amém. Você faz aqui a fila pelo nosso corredor da esquerda, mantém o distanciamento social necessário, e assim você já sai, está abençoado, e a Bíblia diz, e foram cada um para as suas casas.